Estão ouvindo bem? Sim, sim. Bom, eu só estava dando uma repassada aqui, para a gente poder rever algumas coisas. Até que horas, Luísa? Pode até o 15, Da tá? manhã? O povo ficar, né? Pode 15? Obrigado. 15 minutinhos é importante. Bom, por que é importante? Porque quando você fala sobre mediunidade, sobre estrutura mediúnica, isso demanda, ele se desdobra, né? Sobre vários aspectos, porque mediunidade, desenvolvimento mediúnico, exercício mediúnico precisa ser muito bem explicado, precisa ser bem trabalhado e com a linguagem que vocês possam ter acesso. Por que é importante? Muitos de vocês não fizeram cursos, né, de educação mediúnica, alguns passaram, outros não passaram ainda, então a linguagem não fica acessível a todos. Mas a gente pode ter perguntas, a gente tem um tempinho bom, está ótimo, para que a gente possa entender um pouquinho o que é mediunidade e equilíbrio mental. Porque equilíbrio mental interessa para todos nós. Então a gente parte do seguinte princípio, tá? Mediunidade, desenvolvimento mediúnico e exercício mediúnico. Eu divido em 4 sessões. Médium, tá? Intermediário é o que somos todos nós, que temos uma faculdade que é o sexto sentido, tentado ou faculdade da visão, audição, mediunidade. Isso é fácil de entender. Nós temos que facilitar. Porque a educação, os critérios educacionais, os critérios sociais, políticas públicas de educação, não tem nada incluso. Aí você parte para ciências positivistas, né, que é a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, a medicina, todos positivistas, mas tem chance. Além dos interesses religiosos que falam totalmente o contrário, por ignorância, por desconhecimento, porque você pode falar quem não conhece, e para falar de mediunidade precisa ter um pouquinho de vivência, né? Um pouquinho de nós, todos iguais, somos iguais. Você precisa ter embasamento, precisa ter um pouco de vivência e experiência. Porque sem experiência você vai falar de espírito. Você vai falar do quê? Do efeito físico? Não dá para falar efeito físico com uma pessoa evangélica, ou católica, ou sexualista, ou budista, tem mais. Mas não, existe um critério que é importante de vocês conhecerem, que é o seguinte, é um critério bastante importante. A pessoa crê naquilo que ela tem experiência e gosta. Ela crê. Existem questões, quando você divide personalidade, as pessoas, quando elas acreditam e têm uma crença, elas acreditam muitas vezes de forma fanática, sem embasamento, não lê mais nada, lê só, doutrina espírita, não basta. Você pega Kardec, lê o livro, a literatura, mas não basta. O médium, nós estamos falando do médium. Estou misturando. Vocês estão entendendo? Está difícil de entender ou está fácil? Está fácil? Tem que estar fácil. Está baixo? Então eu falo normal. Não, se eu falar normal é melhor. Não é que esse é pro vídeo. Eu não queria falar muito alto por causa do som. Não. Não. Fala normal. Quer o microfone? Não, fala normal. Se eu usar uma tonação direta, vocês escutam melhor? Eu não queria falar. Pode manter. Pode manter? Isso. Então, o que acontece? É porque eu me escuto. E quando você fala, você usa o microfone interno. Mas o microfone é pro vídeo. Tá? Por que é importante para vocês? Então, a gente está falando sobre mediunidade. Médium. Quem é o médium? É o intermediário. Desde os tempos da antiguidade, os fenômenos sempre aconteceram. Sempre aconteceram na história. Só que é um jogo de interesses, de políticas, de reinados,
de interesses religiosos e sempre a religião bloqueando. Eu sempre falo para vocês, a religião só é útil quando os intermediários são despretensiosos. Prestem bem atenção. Quando os orientadores são criteriosos e imparciais. Quando a religião não tem interesses e eles têm intermediários, oradores, politicamente interessados, não é útil porque eles usam uma linguagem manipulativa. Realidade espírita, só que ninguém fala quase no espiritismo. E é um erro. Mesmo Kardec, muitas pessoas usam a literatura espírita de uma forma inadequada. Ela precisa ser adequada para que vocês, médiuns, cresçam e abram a cabeça de vocês. Né? Então, aí vocês perguntam assim, não, isso não é assunto para o espírita. É assim. O espírita vai na feira, trabalha como empresário, mexe com banco, investimento, trabalha com uma série de coisas, sim. O espírita vai à festa, vai no show, pratica esporte, bebe, aí vai tudo, o que fazer, o que beber, como beber, qual é o conteúdo. Então, sejam médiuns realistas. Acabou o advento do médium que não podia fazer nada. O próprio Chico Xavier. Se vocês pensam que o Chico Xavier era ignorante, eu conheci o Chico. Mas não. Assiste Pinga Fogo para as respostas dos repórteres. Vocês verem como ele articulava bem a linguagem. Ele sabia entrar e sair. E toda essa articulação, o espírito tem que conhecer. É a mesma articulação que os espíritos obsessores inteligentes utilizam para vocês. Foi o que eu passei no meu recente passado. Eu vivi obsessão. Contei para vocês já algumas vezes, vi materialização, vi objeto, vi vulto, vi cor, vi luz, vi um monte de coisa. E eu falo para vocês, espírito existe. Vocês acreditarem, vocês não acreditarem. E se vocês acham que vocês, como médium, estou falando do médium, se vocês vão ter concessão, vão ter colo, uma madeirinha na boca, chupetinha, vocês vão viver. Vocês vão viver todos os abrolhos de um casamento, um relacionamento com filhos. Vocês vão ter que alinhar um carro, viu? Se vocês andarem no seu carro sem alinhar na estrada, se não balancear as rodas também, vocês vão dirigir assim, igual carroça. Quando eu falo assim, é para vocês botarem os pés no chão, a terra e os pés. Vocês vão lidar com a dificuldade e com a facilidade. Como é que se lida com isso? Cultura, vocês têm que adquirir conhecimento e cultura. Médium que não tem conhecimento e cultura, que vive iludido, achando que só está no centro espírita o trabalho, não está. O novo advento daí que vocês estão passando, como a pandemia, essas dificuldades, essas crises, Ucrânia, guerra, míssil de última geração, essas articulações, vocês têm que entrar em contato sim. Se vocês não quiserem entrar em contato porque a cabecinha de vocês não consegue diluir, vibre positivo, porque não é brincadeira o êxodo de uma guerra com família. A gente não aguenta nem um espinho no dedão do pé, quanto mais atravessar a ponte, aquelas senhoras de idade, criança, vão para a África. Vocês querem saber o que é mediunidade? Vão para a África. Vai para a Ásia, aquela miséria e pobreza, vai passar fome, vai ser mãe e dar barro para o filho comer na hora da fome. Aí, você é exagerado, né, Antônio? Sou não, sou realista. Os espíritos sabem tudo isso, viu, dona Luísa? Eles entendem, porque os espíritos têm conhecimento e cultura. Agora, o que nós temos que ter discernimento e falar, peraí, é mesmo, se eu médio, se eu não cuidar do meu desenvolvimento, do meu crescimento, minha cultura, parar para ler alguma coisa e administrar bem minha vida vai à bancarrota. Se eu não tiver discernimento e não trabalhar bem, vai à bancarrota. E o obsessor se aproveita do campo psicomental da frustração, eles entram no campo mental. Lembra? Pensamento é um pensamento. Tem nada de corporação. Pensamento é pensamento. Sempre. O doutrina espírita está corretíssimo, porque eu vivi isso.
9 anos, 10, 11, 12, 15, 18, então vocês não têm ideia. Loucura, pode ser um tempo. Não dormia, via vulto, via aproximação, arrepio, o corpo gelado, e vocês não têm ideia. Porque eu era da pá virada, eu não aceitava erro, não bebia, não fumava baseado, né? Não usava pervertido, que era bolinha, né? Eles usavam, eu não usava. Eu sempre o contrário, mas eu não entendia nada de espiritismo. Eu só sentia. Bem, então, vocês entendem agora. Eu sou réu, confesso para vocês. Intuição, percepção, pensamento que eu nunca tinha pensado, pensar. Aí um dia eu parei e falei, pô, estou pensando pensamento que eu nunca pensei, que história é essa? Comecei a desconfiar. Entendi de espiritismo. E o Sr. Luiz andava por livro dos espíritos, eu nunca perguntei para ele. Com 15 anos vi o Sr. Luiz. Mas eu deveria, vocês têm que se mancar, porque vocês vivem uma vida no cotidiano só de consumo e não prestam atenção na linha de pensamento de agora. Às vezes vocês estão num grau de obsessão primária, secundária, terciária, que é obsessão, fascinação e subjugação, ou obsessão não, subjugação. Quando essa fase preliminar, a humanidade inteira passa. Por quê? Porque os espíritos desencarnaram. Está assim, ó. Você pensa que os caras desencarnam, vai nada. Eles ficam girando em torno do consumo psicomotor. Uma necessidade, uma volúpia de energia fantástica. Aí foi assim que eu comecei a entender André Luiz, né? Na época de cursos e tal, eu comecei a compreender bem melhor. Mente a mente. Os caras não têm corpo, vivem de sensações. Ele encosta no médium, chega perto do médium, se sente bem, vai atrás. Gratuitamente, que é o que acontece comigo hoje, com os moradores de rua, e isso, tá? Nem vou parar para contar a história, senão são de chorar. Lá em muitos desse cara. É sério. Você pode dar uma explicação? Eu não entendi direito. Estou falando do médium. Não, quando o espírito desencarna, ele vai. O espírito, quando desencarna, ele não vira santo, não existe isso. E nem vai para o purgatório, nem vai para lugar nenhum, porque não existe purgatório. Tudo vai da necessidade da vontade de cada um. A sua vontade é única. Lei de causa e efeito. Quando você desencarna, você simplesmente não tem mais o corpo para manifestação. Fica toda a sua intelectualidade, suas qualidades éticas, suas qualidades e tendências, fica com você e você vive. Você se depara com uma vida diferente só. E aí você sente fome, frio, calor de acordo com a sua evolução. Você se remete com um campo trevoso ou de mais luz de acordo com as suas qualificações. Por isso que eu falei para vocês. O desenvolvimento mediúnico está onde? No dia a dia. Qualidade, respeito, ética, ajuda, educação. Como eu vivo, né? Eu venho de trem. A educação é maravilhosa no trem, vocês não têm ideia. Um entra, outro sai, outro entra, pai empaca, empurra. Se você vacilar, você fica para dentro. É normal isso, por quê? Ainda o ato primário faz parte do médium. O médium não se educou. A educação mediúnica não está só. O desenvolvimento da mediunidade está no centro espírita. Lá você desenvolve. Em casa é difícil desenvolver pela leitura e a literatura, mas é um componente. Quem é o médium? O seu espírito encarnado. Por que nós temos a cuidado mediúnica? Porque é um espírito que está no corpo e só. Eu sou o espírito. Quem pensa é o espírito, não é o corpo. Agora que eu desencarnar, você desencarnar ele, qualquer um de nós, a minha individualidade, a minha inteligência, a de vocês, é que vai ser, só que com a nossa configuração como homem e como mulher, você sai do estado mental. E aí que é a dificuldade da pessoa quando ela desencarna. O mundo pulula de espíritos desencarnados. Aí entra, por isso que eu te falo da saúde mental. O médium, não sabendo disso, ele vive ali. Acontece hoje, o cara fuma baseado, que eu trabalho com isso, você sabe, que é químico, prevenção e blá blá blá. O indivíduo bebe pra caramba, pornografia, pedofilia, o que mais que vocês querem saber?
Só não falo da noite para vocês, senão os espíritos vão chovalhar aqui dentro. Eles caem tudo aqui dentro. Vocês não sabem o que é a noite, não. Vocês são puros como flor de lótus. Menos eu. Vocês não sabem o que é noite, o que é penitenciário do Estado, o que é delegacia, como eu já estagiei. Vocês não têm ideia. Deixem de ser ingênuos. E aí entra a questão, vamos evoluir. Beleza aí? Tudo bem? Então o que acontece? Mediunidade. Mediunidade é uma faculdade. Sexto sentido. Tato, olfato, paladar, visão, audição. Sexto sentido, mediunidade. Só. Quando você não tem consciência da mediunidade, você começa a perceber e sentir. Perceber e sentir. Pensa pensamentos que não pensou, como aconteceu comigo, eu entendo hoje. Né? De vez em quando você sente vontades que não são tuas. De vez em quando você amua, fica triste, tem sentimentos de vazio existencial, saco cheio das coisas, está dentro de casa, vai na cozinha, abre a geladeira, pega uma coisa, depois vai na sala, o filme não está bom, você muda de canal, e quando você vai dormir, não dorme. Fica girando em torno de... O que acontece? Grande massa da humanidade acontece isso no dia a dia, porque não tem conhecimento da mediunidade. Todo médium consciente que desenvolve a consciência não tem esses altos e baixos. Eu vou explicar para vocês, né? Já para dar tempo da saúde mental. Por quê? Porque à medida que você estuda, lê, se aprimora, você amplifica a sua acuidade, a sua de dentro para fora. Abre. Quando abre, você libera energia de fora para dentro, é difícil de enganar. O estelionatário só engana uma pessoa ignorante. Uma pessoa com habilidade de engano. Qualquer golpe que uma pessoa só toma do estelionatário quando ela é leiga. Quando ela é leiga, o espírito obsessor é isso. O mal, o manipulador consciente é isso. Só com critérios. Por isso que é bom conhecer média, mediunidade e desenvolvimento, e desenvolver-se, porque você se protege, autoprotege. Lei de causa. A lei de ação e reação, a lei de causa e efeito explica bem o comportamento psicológico, que a psicologia não entra. É minha prática diária. Complicado. Então, qual é a finalidade do desenvolvimento? Aí vem média e mediunidade. Mediunidade, faculdade. Para que ela serve? Para a amplificação dos sentidos. Queira ou não queira, você percebe. Queira ou não queira, você não sei, você sente. Queira ou não queira, você entra em intercâmbio com os espíritos. Todos nós. Voluntário e involuntariamente. Não tem jeito, que é a lei de causa e efeito. Alguma pergunta? Até aqui. Quando você fala do pensamento que não é seu, né? Quando ele tem pensamento que não é seu, como é que você explica isso? O pensamento, segundo a doutrina espírita, é um atributo do espírito. Está lá bem no livro do espírito. O que é o pensamento? Ele responde o espírito. O pensamento é um atributo do espírito. Você pensa. O pensamento é um veículo de fluidos. Mas como você falou que às vezes você tinha pensamentos que não era seu. Você identifica se você tiver cultura. Se você não tiver cultura, você pensa que você que está pensando. Loucura. Então tem alguém pensando por você. Não, ele está ligado em você e está pensando por você. Exatamente, que é o que tentaram me levar para o 45º andar dos Estados Unidos e pular lá de cima. Falava que era maravilhoso voar. Falava assim, voar? Como? Eu tinha 18, 17 anos. Mas eu fiz boy, um orgulho. Trabalhava pra caramba. Andava e pensava, andava e pensava. Eu ficava o tempo inteiro percebendo e pensando. Eu percebia pra caramba as coisas. Associava, tinha premonição. Sabia de nada. E eles intervinham. E o pensamento era persecutório, chamado pensamento persecutório. Você pensa, daqui a pouco você não pensa, daqui a pouco o pensamento volta. Aí você não quer pensar mais, corta, daqui a pouco ele volta. Quando acontecer isso, são os pensamentos persecutórios. As entidades fazem isso. Eu não escutei o nome, desculpa. Pensamentos? Persecutório. Persecutórios? Persecutório, ele persegue. Quem falou? Levanta a mão. É isso. Que acontece nas obsessões. Muitas pessoas se desequilibram porque o pensamento, ele continua, ele vai e volta. Vai e volta.
O livro do Dr. Bezerra Menezes, do professor do Cristo, se não me engano, do Dr. Inácio, que é psiquiatra, fala muito bem sobre esse assunto. Alguma pergunta? Eu ia falar combinativo, né? Oi? Esse você fica, parece vaca, aqueles pensamentos que fica. E não te larga. Né? Ou não larga. Não é que ele não larga, que ele não te larga é o... Combinante, fica aquela coisa assim. Por isso que perturba o médico. Sim. O médico fica perturbado. Aí se você vai dormir, às vezes você vai dormir, o pensamento vai na hora que você vai dormir, você não dorme. E às vezes você está dormindo, você pensa que você está dormindo, você está acordado, mas você não está acordado, você está dormindo. Você fica em uma distância mental e o pensamento não relaxa. O médium, quando desenvolve mediunidade, se aprimora e dorme bem. Relaxa, dorme. Encosta a cabeça assim. Ai, igual morrer, mesma coisa. Bom, médium, mediunidade, desenvolvimento mediúnico. Desenvolvimento mediúnico, por que ele é necessário? Exercício mental. Quando você pensa que quando você participa de uma escola mediúnica, no centro espírita, você está desenvolvendo a sua mediunidade de forma intelectual. Forma prática é a ação magnética do dia a dia. Aí você participa de trabalho social, doação, roupa, cesta básica, o centro tem várias tarefas, todas de ajuda. Toda ação de boa vontade, quando você libera energia, você está se conectando e amplificando suas qualificações morais estruturais ou estruturais. Então você está desenvolvendo. Por isso que o médium frequente, você fica no centro só lendo, ele não sai lá de dentro, não tem nenhuma ação. Daqui a pouco ele está em desobsessão. Aí não estou sentindo bem e está sempre alguém perseguindo ele. É um perseguidor oculto. É a auto-obsessão. Por isso que é importante o crescimento. Sugestão para você. O desenvolvimento mediúnico, o exercício, a prática da doação, desenvolve a mediunidade, porque desenvolve a qualidade. Porque você doa, você ama, você abraça, você busca, como a gente faz todo sábado com os moradores de rua. Eles não tem lá delito, tem penitenciário, como teve roupa essa semana. Eles são todos totalmente disciplinados, me chamam de brother. Não pense que eles vão chamar de irmãozinho querido, né? É brother, meu, eles usam de gíria. Então aí ele conta, tira lá. A liberdade condicional dele, fala que está sem roupa, está sem chinelo. Vamos dar uma olhadinha, meu brother. É isso aí. Aí dá um sorriso, ele te abraça, sem Covid, com Covid, com não sei o que. Você é obrigado a estar próximo deles. Então, você intercambia. Quem precisa de médico? Só quem está sã? Não. Então, aí a gente vai dar um toque e tal. Semana que vem eles estão lá, pega o sanduíche, pega o todinho, pega o bolo, pega o refri. Eles têm uma coisa chamada atenção, tem amor. Um pouquinho só. Tudo simples. As crianças também pegam roupinha, pegam não sei o que, revista, livretinho, criança, a gente pega doação, doa para eles. A engrenagem continua. Então você doa, só ali, aí tem o NAFA, tem a tribo dos Guaranis que eu fui domingo agora, levar a farinha de trigo deles, que eles fazem de pau, pão dos índios, né, pro mês inteiro, levamos roupa, mantimento, Maria. A Cacique estava lá, minha amiga e tal, conversamos. Da atenção, tornamos todos amigos. Presença, a gente doa um pouquinho, nada excepcional. Onde é que está a mediunidade? O exercício mediúnico, né, que é o último que a gente faz. O desenvolvimento mediúnico você aprende. Aonde você vai desenvolver, depois vem o exercício. O que é o exercício mediúnico? Personalidade nossa. Que aí só que o exercício mediúnico, quando você chega nessa fase, não tem aposentadoria. Não se esqueçam disso, porque também não vai ter remuneração. Tá bom? Vocês vão ter que doar a vida inteira. Aí mesmo, Maria Teresa de Calcutá, que mais? Maria Dulce, Chico, Amélia Rodriguinho, Buda, inúmeros. Existe alguma estratégia para não absorver energia de quem não deve? Não entendi. Fala mais alto que essa sua pergunta é ótima. Existe alguma estratégia para não absorver energia de quem não deve? Lógico que tem. A pessoa tem consciência.
É a coisa mais fácil. Eu ando no meio de alcoólatra. Eu ando no gueto. Então explica para eles qual é a estratégia. A estratégia, primeiro você tem que ter preparo. Quem não tem consciência, absorve. Toda pessoa inconsciente absorve. Você tem que ter antes, preparo anterior. Se vocês não têm preparo, vocês têm que ter bloqueio, vocês têm que saber bloquear. A coisa mais simples é você estar em estado natural, amando, querendo bem e consciente. Você não fica torpedeado, porque você perde a consciência, né? Quando você está próximo de uma pessoa envolvida, aquilo incomoda, dá mal-estar, dá uma sensação ruim, tá? É pro vídeo. É pro vídeo? Dá uma sensação ruim, é uma sensação que eu já tive. Você fica aéreo, você fica assim, em estado de torpor. Esse estado de torpor, ele incomoda. Onde nós passamos isso? A gente, quando está bem, está consciente, está limpo, livre. Agora, vocês têm que ter exercício. Vocês pegam planta, vocês caminham na natureza? Tem que caminhar na natureza. Vocês têm que ter exercício, vocês têm que ter a técnica pessoal, domínio mental, equilíbrio mental, soberania mental. Eu faço todo dia. Todo dia, ao acordar, e pego nas plantas. Todo dia, anos. Rápido, simples. E uma vez por semana na natureza. Estou lá dentro do horto florestal. Vou lá na minha pedra e faço assim. São os cuidados que você tem mental. Se você não tiver esses exercícios, você fica vulnerável. Eu fortaleço. Eu não deixo cair o padrão, porque o mundo, o plano material é pesado. Ele é pesadíssimo. Vocês não têm ideia que é uma... enquanto vocês estão aqui, vocês não sabem o que é a noite, a volúpia da noite, o campo de energia malsã. Vocês não têm consciência, eu sempre falo para vocês. Médios, vocês são médios. Vocês pensam que vocês estão no colo de Jesus? No colo dos anjos, no mentor espiritual? Não dá nada. Hoje parece que a gente vive um pensamento coletivo. Né? Mas sempre foi assim, não é hoje? Hoje parece que isso está mais intenso, assim, né? Devido à guerra, Covid, uma série de circunstâncias que vem acontecendo, né? Que as pessoas estão meio perdidas. Né? Meia? Você tem um modesto? Mas você sabe, a psique humana, se você não se cuidar, desenvolver sua cuidado, você tem a referência da sua cuidado psíquica. Você tem que desenvolver a sua cuidado. Ela dela, ele é dele, cada um. Primeira pessoa do singular, qual que é? Eu. Não é eu do ego. É eu. Vocês têm que fortalecer o eu. De forma simples, solidária. Não entre nessa história de que falar eu é egocentrista, porque não tem nada a ver. Eu posso, quero e sou capaz. Essas são as minhas palavras. Eu posso, quero e sou capaz. São os meus exercícios. Namastê. Então, você se fortalece e transforma isso em gentileza e doação. Você tem que ser... Como é que você dá liderança para quem não é líder? Como é que você põe uma pessoa para comandar se a pessoa não sabe o que é liderança, não tem a cuidado para comandar a pessoa? Não existe isso. Deixa de ser ingênuo. A ingenuidade gera subserviência. A igreja fez isso durante muitos anos. Submissão, subserviência, pecado, medo, inferno, diabo, rabo do diabo, o chifre do diabo, fogo no caldeirão, gerou tudo isso. Inconscientemente, a gente, quando era criança, tinha medo. Morria de medo do diabo. Já não existe. Existem os espíritos nas suas organizações, tá? E existem personalidades que são prepotentes, orgulhosas, que
como tem um plano material. É igualzinho. Um chefe prepotente, um diretor prepotente, ele não lidera ninguém, só pelo medo. Ele é ostensivo, ele é tirano. Um líder inteligente, que conhece psicologia aplicada ao comportamento, ele faz reuniões, eu já trabalhei com empresa, eu lembro. Perfeito. É maravilhoso como você lidera. Eu liderei 34 funcionários com 20 e poucos anos. Você trabalha psicológico da pessoa, torna-se seus amigos por respeito, todos eles executam a tarefa e vestem a camisa. Sempre tem um, né? Ranheta assim, mas faz parte. Então você costura. A habilidade psicológica ou habilidade espiritual, como o espírito está falando, é isso que nós temos que buscar: inteligência. Inteligência emocional, simplicidade, rápido. PPR, perceber, pensar e reagir. Tem pessoas que são RPP, reage, percebe e pensa depois. Não façam isso. Não sejam reativos, pensem. O espírito, quando está mais evoluído, que ele falou uma coisa importante, você tem um just time interno, você limita a ação da provocação, pensa, depois você reage. Quando você faz a leitura de um espírito ignorante, material, é um espírito espiritualmente. Depois que o espírito ruminou, te provocou, fez tudo, você fala assim: você sabe que você me ensinou bastante, eu gostei de conversar com você, ou dialogar, qualquer que seja. Não fala dialogar porque ele vai achar que é ofensivo, já que ele está te atacando. Você está tirando. Você não tem mais nada para me orientar? O que você tem mais para mim? Você quer lutar? Então, é assim que se faz o trabalho, porque aí o exercício mediúnico é a última fase do desenvolvimento, saúde mental. A mediunidade, o desenvolvimento mediúnico, em 5 fases, eu chamo as 4 fases: sexto sentido, tato, olfato, paladar, visão, audição, mediunidade, você desenvolve a acuidade e torna-se senhor da sua mente. Essa é a evolução que nós estamos procurando há muito tempo. Enquanto a gente é reativo, você não consegue raciocinar e não desenvolve sua acuidade. Sejam educados. Porque o tirano nunca desenvolve estrutura. Ele só manda e manipula. Eu não vou falar em política aqui, porque não me cabe para conversar com o Gabriel agora sobre políticas, né? Porque eu já trabalhei com político também. Respira fundo. Temos que conhecer e saber quando a gente entra e sai, quando a gente... O mundo é macro, não é micro, médios. Quando você administra uma casa dessa, você não administra orando o tempo inteiro. Tem questões organizacionais, questões estruturais que têm que ser racionais. É assim que funciona. Eu trabalho eu arrecado verba honestamente, faço o meu trabalho e destino e compro, pego nota e faço caixa. Ainda bem que se eu descobrir que eu vou comprar um carro assim, um carro eu construí, a minha instituição estava construindo porque eu tenho imóvel, eu pago aluguel. Então, vocês estão entendendo como é importante? Deixam de ser crianças. Para vocês desenvolverem mediunidade, vocês têm que deixar de ser crianças. Mas alguma pergunta? 4 fases importantes. Era ele primeiro, ele tinha no caso desse ação e reação, causa e efeito, automaticamente quando a pessoa desenvolve sua mediunidade no dia a dia, cortando vícios, essas coisas, automaticamente ela vai criar sensibilidade visual ou... Não necessariamente. Ela simplesmente pode expandir a... Não. Quando você lê o livro dos médios, a mediunidade está dividida em 2 grandes divisões: médios de efeitos físicos e médios de efeitos inteligentes. Por que Kardec fez isso? Porque é um dos maiores estudos que nós estamos, um dos maiores estudos. Porque a mediunidade ela tem várias etapas e tem coisas parecidas. Médio intuitivo, médio perceptivo, médio... É uma coisa assim bem detalhada. Então o que acontece? Às vezes quando você desperta, você vê luz, flash, eu via muito flash.
De repente eu estava aqui, daqui a pouco fazia a luz, acendia, apagava, eu via. Eu cheguei a ver assim, rápido, fração de segundo. Eu nem vejo mais nada. Eu vejo problema na minha frente, um monte. Desafio de administração da instituição. 2 anos e meio ninguém quer trabalhar, eu já estou na rua da pandemia, despandemia, fundei outro grupo, vou para São José dos Campos agora, fundei um trabalho lá, mexi na mão do Márcio, que eu podia morar lá, né? Está andando, moradores de rua. Está na mão de bons amigos. A bandeira branca de lá, que faz lá, faço eu. Então, você não tem que se preocupar com a sua cuidade mediúnica. O médium, geralmente, ele é médium audiente, vidente, médium de premonição, psicografia direta e indireta, mecânica, semimecânica. Ele tem todo um quadro. Consciente, inconsciente, isso não é tão importante quanto a sua atitude no dia a dia. O Chico fala para isso. Ele sabe disso. É a coisa mais importante. Agora, se você tem a cuidado mediúnica, como psicografia, você tem que se desenvolver. Porque você tem uma aptidão mediúnica que tem que ser canalizada. Aí outra história. Isso é muito importante que vocês entendam o detalhe. Às vezes você sente inspiração, vontade de escrever, aí vocês não podem deixar, porque às vezes tem entidades, você tem uma aptidão. O que é a aptidão? A aptidão é a capacidade que você tem de ser um canal de transmissão de ideias dos espíritos. Aí você migra durante uma história, quantos anos você tem? 30? Quando você chegar com 70, o que você quer ser? Aposentado. Vai. Eu fiz 70 anos agora em julho, dia 14. 70 anos. Então você tem 40 para chegar para desenvolver isso. Se bater preguiça na sua cabecinha, se você costurar pá daqui, pá dali, por 30, 32, sabe, vem pela frente, a hora que você bater 40, o seu ciclo muda, suas tendências mudam, suas ideias mudam. Hoje você está aqui, amanhã não sei. Vocês não sabem o que são os ciclos, quando eles se desenvolvem, são importantíssimos, né? Os ciclos, você apurrinha fácil, tem gente que bateu 50, 55, 60 anos, pendurou chuteira, já não sai de casa, só joga dominó, carteado, 21, 7,5, pouco bacará. Não quer saber de mais nada. A letargia mental. Aí existe uma coisa que eu quero explicar rápido para vocês antes que acabar nosso tempo. Eu queria 8h30 da manhã, não quis deixar, então às 8h07, 8h10 já. Começou. É um déficit. Eu tenho que encurtar o tempo, porque é muita coisa. Você tem 30, por isso que eu perguntei a idade para a gente fechar aqui. Você tem 30 anos. O espírito, quantos anos tem o espírito seu? Mais ou menos. Quantos anos o quê? Tem seu espírito. Você não sabe? Você entendeu agora? Sim. Você sacou o que é? Então você não sabe, mas que você não é uma encarnação. Primitivo você não é. Não. Pela sua qualificação, Não. sua frequência não é. Está tocando música aqui. Eu vou meditar. Então deixa eu fechar. Então o que acontece? Você tem 30, por analogia. Eu tenho um quadro. Eu vim assim. 0 nasceu daqui para nós reencarnamos daqui para cá. Antes você tem uma encarnação, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em média 70, 60 anos e tal. 6 vezes 8, 48, 480 anos. Você reencarna aqui. Só que você tem ciclos, as fases da idade da criança, lembra? A criança ela passa do 0 a 2, 2 aos 4, 4 aos 6, né? Até quando chega na pré-adolescência, desenvolvimento da entra na puberdade, desenvolve, aí ela desperta a consciência e vai para a mocidade e desenvolve. Suponhamos que você bateu 30, que você não fez nada, fumou muito baseado, bebeu pra caramba, você mata, você bloqueia os desenvolvimentos dos seus sentidos. 10 anos, que acontece com o dependente químico. Tá? Então o que acontece? Quando isso acontece, você apresenta déficit do desenvolvimento. Porque você tinha 480 anos quando você reencarnou. Com mais dos anos que você viveu, 30 anos, 480, 510. E você não desenvolveu, você tem uma idade, olha como é fácil isso. Você tem uma idade cronológica,
uma idade cronológica de 30 anos no seu psique, só que você tem no seu subconsciente 510 anos. Sacou agora? Só que você não desenvolveu em várias etapas. É por isso que dá ansiedade. Muita gente sofre de ansiedade, muita gente sofre. É o espírito que não se aguenta, porque não está desenvolvendo. Nessa encarnação, você fumou bastante baseado, de 14, 15, 18 até os 30. Você tem um déficit. Porque quem usa a droga não desenvolve. Qualquer um. Eu sei muito melhor do que vocês imaginam. Não desenvolve a tua idade, bloqueia. O cara que bebe bebida, o álcool, dependência química, o álcool. Então você tem 30. Como é que uma pessoa desenvolve mediunidade com essas completamente bloqueado? Mistura tudo e dá o que dá. Suicídio, atos involuntários, não estuda, não desenvolve, não faz universidade, não pesquisa, não lê. Aí é um déficit, cada vez você tem. Você tem, agora é importante você saber, vocês vão sair daqui hoje entendendo um pouco melhor. Você tem a idade cronológica de 30 anos. 30 anos. 30 anos. Você tem um déficit cada vez maior nessa fase. Você tem não sei quantos anos de déficit nessa encarnação, fora o que você tem no passado. Então você está sempre distanciando sua idade cronológica espiritual e sua idade cronológica material. Sacou? Essa é a técnica que eu apresento para vocês entenderem. Faz ó, eu compreendi. E quando você trabalha, desenvolve, cresce, quando você se aplica, você lê, está faltando um minuto, meu Deus, que ansiedade que eu estou. Então, o que acontece? Você vai indo, você trabalha, faz o bem, você se esforça, acorda de manhã, aí você recebe carona no caminho, toma café com leite, come sanduíche no carro, porque não tinha tempo de comer nada, estava morrendo de fome, aí você vai para a faculdade, você se esforça 5 anos para estudar, etc., dorme no ônibus, se dedica, não falta na faculdade, esse déficit vai diminuindo, você faz o bem, estuda na noite, dorme em cima dos cadernos, acorda de manhã em cima dos cadernos, é esforço e dedicação. Isso conta tudo porque você vai a idade espiritual e a idade até você atingir. Difícil chegar com equipe, por isso que é difícil, porque precisa de muita dedicação. Quem faz isso? Posso fazer mais uma pergunta última? Pode fazer para ele. Você tem 50 milhões aplicados na bolsa de valores. Então, é isso, saudade. Você tem uma vida tranquila, você sai acordado que quer. Com essa facilidade toda, você quer ser médium de ajuda para alguém? Obrigado, não precisa responder. Homens e mulheres, beleza, facilidade financeira e tal. Prestem atenção no que eu estou trazendo, é sério e grave. Por isso que nós temos dificuldade em si, nessas chamadas leis de causa e efeito. Acorda e toma consciência, porque a vida é a coisa mais importante que nós temos. Toma consciência. Se assume, eu me assumo. E vai desenvolver, crescer, você vai ver que beleza, você se equilibra e a saúde mental ela se equipara. Ela fica assim, ó. Nunca é zero, bala não. Você está sempre tendo pequena oscilação. Mas a experiência cresce. Quando você cresce a experiência, ninguém te segura. 8h30 da manhã, que você está me olhando? Olha, ela quer fazer uma pergunta no tempo, né? Não? Então, guarde isso para vocês. Olha, a vida é a coisa mais preciosa, o crescimento cognitivo, o crescimento espiritual. Dediquem a vida de vocês, parte delas, pratique esporte, cresça, trabalhe. Amplie a consciência de vocês. E ao mesmo tempo, leia a doutrina espírita, façam a prática, se conheçam. É a coisa mais importante para o médico. Aí o equilíbrio mental. Não falei sobre doença mental, desenvolvimento das doenças patológicas, nada, porque não deu tempo. Essa é uma responsabilidade para a próxima. Abraço. Beijo.